pastor, sobre a liderança, sobre os irmãos, para que assim em breve, aquilo que nós mais almejamos, Senhor, é estar ao teu lado. Que seja uma realidade presente na nossa vida e na vida daqueles que ainda não conhecem, que eles venham através do sal e da luz do mundo, venham a conhecer, por amor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, feliz sábado. Vitor está como diretor do culto, mas eu pedi a ele para dar 2 avisos. Eu acho aqui muito importante. Veja, em relação à assinatura da lição da escola sabatina, precisamos fazer a assinatura, tá bom, irmãos? Só um dado que eu achei interessante. Quantos já fizeram a assinatura da lição no distrito? 146 pessoas no distrito. Dessas 146, 129 fizeram pela CPB online e 17 pela APE. Um boleto indo lá na APE. Então, a imensa maioria, a maioria esmagadora, está fazendo pela CPB online. Então, eu peço a você que faça sua assinatura, porque, veja, o total que foram feitas foram 146. Mas nós temos mais de 300 irmãos no distrito. Então, falta, irmãos, fazer a sua assinatura, tá bom? Então, procure fazer. Irmã Ilma, quer falar? Foi? Domingo passado? Eu acho que de manhã. Certo. Foi, né? Certo. Domingo de noite eu estava aqui com a maquineta. A senhora veio de manhã, no caso, não foi? Certo. Mas a senhora conseguiu fazer agora? Ou não, ainda não conseguiu? Certo. Até hoje ainda não conseguiu. Entendi. Ok. Mas tenta, irmão, pode tentar. Inclusive, teve um dia que o pastor esteve aqui de manhã também, no domingo, e outras pessoas conseguiram fazer, tá? Foi. Pronto. Mas a senhora não desista, né? Continue insistindo, tá bom? E vai dar para fazer pela CPMB Online, tenho certeza. É só botar lá no Google CPMB Online, e aí você procura o telefone 0800, ou mesmo pela internet, tá certo? Isso é um ponto. O segundo ponto é sobre os livros do Impacto Esperança. Presta sua atenção, por quê? Esse ano na igreja nós tivemos muitas obras. E graças a Deus e a sua ajuda, com as suas ofertas, e de irmãos, né? Nós conseguimos ajeitar a igreja. Então, o teto tinha caído, foi ajeitado, o vidro tinha sido arrombado, jogado pedra, está consertado, tem uma proteção para a porta de vidro. Então, assim, a sala da sinoplastia está melhor, mais segura, né? E com novos equipamentos. Esse ano foi um ano bem atípico, né? Mas a igreja está mais forte e melhor. E a igreja ela é viva, você sabe, a igreja ela continua na sua obra. E uma das atividades da igreja são os livros do Impacto Esperança. Por quê? O que é o Impacto Esperança? É quando a igreja vai distribuir livros missionários na casa de irmãos. Aliás, na casa de irmãos não, perdão. Para as pessoas em geral. De qualquer lugar, no meio da rua, no vizinho, no trabalho. Esse livro custa R$1. O livro custa R$1. E nós temos 5 caixas, cada caixa com 224 livros. Alguém pode fazer a conta aí na calculadora para mim?
5 vezes 224. Vai aí, Wagner, tu que tá desafiado. 5 vezes 224 vai dar quanto? R$ 1.120. Então nós temos R$ 1.120 para pagar. O que é que nós pedimos aos irmãos? Que deem ofertas. Não, você já tem a sua oferta, né? O seu pacto com Deus. Ok, isso é uma oferta. Nós pedimos outra oferta, que chama oferta de sacrifício. Que é quando você chega e diz, não, eu vou comprar 50 livros. Então, você vem na igreja, oferta R$ 50 e coloca lá, Impacto Esperança. Ah, eu fiz a transferência por conta corrente. Você pega o boleto da transferência, envia para o tesoureiro da igreja e diz, desse dinheiro aqui, X é dízimo, Y é oferta e Z é oferta para o Impacto Esperança. Tá bom? Evangelismo. Então, em vez de colocar Impacto Esperança, Tubal coloca evangelismo. Ok. Tá bom, irmãos? É assim, infelizmente temos obras, a igreja vai, ok? Mas é aquela coisa, se tem muitas igrejas por aí que vivem pedindo dinheiro de uma forma desorganizada, por que a igreja de Deus não vai pedir de uma maneira correta e honesta? Tá certo? Então não é ter vergonha, é fazer o que deve ser feito. Que Deus abençoe a todos vocês. E lembrando, irmãos, que os livros é uma forma de evangelizarmos, né? Levar a palavra ao próximo. Tantas pessoas, testemunhos que foram transformados através dessas ações. Tá certo? Que a gente possa aí fazer um sacrifício, porque é justamente aquilo que a gente estava tratando aqui de uma forma mais simplificada na lição da escola sabatina. É levar a mensagem, a pregação ao próximo. Nesse momento, eu vou chamar aqui o Ministério Lar e Família. Nós teremos um momento Lar e Família com algumas bênçãos ocorridas nessa semana, através desse Ministério das Orações dos Irmãos. Nós queremos agradecer, né? Esses momentos que estamos passando, que nesse período difícil, nós estamos na continuidade das orações, e as orações têm praticamente feito com que todos nós possamos solucionarmos alguns problemas e termos o coração de Deus em nossa vida, né? E nós oramos pela família do irmão Vitor, né? Que Deus possa agora conduzir outra família. E o Vitor vai falar um pouco, né, sobre o que ele passou nessa semana e as orações que os irmãos fizeram por eles. Irmãos, veja mesmo, eu vou fazer uma pergunta aqui, tá certo? Vou fazer uma pergunta. Se quiser levantar a mão, levante, tá certo? Mas fique bem à vontade. Quantos oraram pela minha família essa semana? Amém. Olhe, se tivesse só uma pessoa levantado a mão, porque às vezes a gente sabe muita coisa, mas eu me senti tão confortável, tão agradecido, sair daqui tão renovado, Tubal, porque sabendo que de meio às dificuldades tem pessoas que se importam comigo, né, com minha família. Isso nos conforta, isso nos dá força para que a gente prossiga. E eu vou dizer a vocês, viu? É muito bom, porque a gente vê o resultado. Eu sou um cara que eu gosto muito de Daniel, do livro de Daniel. Para mim é o livro mais assim instigante da Bíblia. E eu vejo uma oração de Daniel no capítulo 8, só fazendo um link à oração, né? Porque vocês oraram por mim essa semana. Aí eu, em retribuição, oro pelos irmãos, pela igreja, pelo pastor, pela comunidade, pela igreja adventista, pelos meus irmãos que estão aí em outros lugares. E eu vejo uma oração em Daniel, capítulo 9, uma oração extremamente profunda de entrega. E eu vejo a resposta de Deus imediata naquela oração. Não quer dizer que ele não já viesse orando, né, antes, mas o que ele estava pedindo foi concedido a ele naquele momento. E eu vou dizer a vocês, eu tinha conversado com Deus, porque muitas vezes eu converso de Deus assim como se ele estivesse face a face comigo. Eu imagino a gente tendo um diálogo. Eu disse, espera aí, Senhor, o
O Senhor é Deus, o meu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que eu confio. Está acontecendo algumas coisas difíceis, a gente está passando por aflições e eu estou aí nesse novo rumo, mas as coisas não estão andando. E a gente fica preocupado, a gente fica aflito. A gente tem família, a gente fica preocupado com isso. E isso não quer dizer que nós não tenhamos confiança em Deus. Mas isso também nos ajuda a buscar ainda mais ao Senhor. E o que eu vejo nessa semana, irmãos, não por coincidência, e sim por providência, foi resultados positivos, Tubal. Porque eu tinha dito a Deus, Senhor, eu vou estabelecer um prazo de 1 mês para que as coisas funcionem. Senão, eu vou ter que fazer outra coisa. E eu vi a ação de Deus através da fé, da oração, da comunhão. Amém. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Na semana que vem, agora que estamos terminando o sábado, último dia, né? E vamos começar a nova semana, vamos orar pela irmãzinha Lidiane. Queria que ela viesse aqui. Lidiane, que ela vem aqui à frente, pela família dela, pela sua avó, né? Sua mãe, sua família. E que os irmãos não cessem de orar, viu? Continuem orando pelas famílias e por cada um de nós. Porque todos nós somos intercessores e também precisamos de uma oração intercessória, né? Então, que nesse momento Deus conceda a Lidiane, né, e a família dela aquilo que o povo de Deus tem para dar a ela, né? E mais importante, né, é a oração, que Deus possa ajudar, né? Vamos orar nesse momento. Tubal, só rapidinho. Irmãos, quando eu cheguei com essa caixinha em casa, minha esposa já conhece. Ela disse, que maravilha, lá vem a oração. Eu disse, vai juntar com a nossa aqui e as coisas vão andar. E graças a Deus, né? Vamos embora. Vamos orar essa semana pela família da irmã da Lidiane. Da mesma forma que eu creio como aconteceu na minha vida e está acontecendo, é um passo de cada vez, assim as coisas também vão refletir na vida dela e na sua família, viu? Muito bem, irmãos. Coisas que vão acontecendo, que acontecem na nossa família, que a gente vê que foi resultado da oração dos irmãos e da nossa oração. Como é bom, né? A gente orar um pelo outro. Que maravilha, né? Essa família, né? Que estão precisando muito de oração, não só dela, como todos nós. Precisa de orar um pelo outro, porque assim nós alcançaremos vitória. Que maravilha, né? E Deus vai buscar um povo que esteja orando, né? De mãos levadas para os céus, esperando. Aí ele está ansioso para vir buscar esse povo, muito em breve. Não é isso? Vamos orar, né? Pela nossa irmã Lidiane. Pai amado que habita nos céus, muito obrigada, Senhor. Estamos aqui te adorando e nós sabemos, Senhor, que a nossa irmã Lidiane, ela irá alcançar muitas vitórias. Tanto ela como as suas irmãs, a sua avó, a sua toda a família. Problemas de saúde, tudo, enfim, meu Pai. Nós só podemos alcançar a vitória se estivermos ao teu lado, tu segurando em nossa mão, assim chegaremos lá no céu. É assim que nós esperamos, meu Senhor, porque nós confiamos em tua presença em nossa vida. Toma em tuas santas mãos, dá-nos saldo feliz, nos abençoa cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado ao Ministério Lar e Família, que Deus abençoe, que esse ministério continue a trazer bênçãos. Irmãos, nesse momento em especial, eu queria que nós nos ajoelhássemos, fizéssemos uma oração intercessora pelo nosso irmão Leonardo. Leonardo, ele já pregou aqui várias vezes, é irmão da nossa irmã Érica, e ele está no hospital, ele está internado e precisa das nossas orações. Então, vamos interceder por ele nesse momento. Eleve o seu pensamento a Deus, peça a Deus com toda a força para que Deus recupere a sua saúde e que ele possa estar aqui conosco logo em breve. Amém? Vamos orar, vamos nos ajoelhar, vamos interceder pelo nosso irmão. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, neste momento elevamos as nossas orações, nosso pedido, Senhor,
pela vida e saúde do nosso irmão Leonardo. Que o Senhor esteja com ele, ó Pai, para que nenhum mal venha acontecer à sua vida, né? Que ele possa ser, a sua saúde possa ser restaurada pelo teu santo poder, pelo Espírito Santo. Teus anjos estejam com ele, confortando toda a família. E te pedimos, ó Pai, por essa graça na vida dele, na vida da sua família, seus filhos. Leonardo tem 2 filhos pequenos, tem uma esposa, tem uma mãe que está preocupada. Todos nós aqui como irmãos em Cristo estamos orando por ele, Senhor, o Senhor sabe. Estamos pedindo a Ti a sua recuperação mais breve, ó Pai. Por amor de Ti, Senhor, pelo amor do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, atende a nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Nesse momento, obrigado pela oração, que vocês continuem orando pelo irmão Leonardo, e nós vamos ter nesse momento Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: liberdade religiosa. Sabe que, quando você me disse que estava fazendo uma pesquisa, a primeira coisa que eu pensei é que era sobre política. Porque nesses dias, perto das eleições, o país está todo alvoroçado com esse assunto. Mas já vi que não é, ainda bem. Não, como lhe falei anteriormente, essa pesquisa tem um caráter religioso. São somente algumas perguntas, veja. Primeiro, você crê em Deus? Creio sim, creio. Você ou algum membro da família ou amigo frequenta alguma igreja? Eu atualmente não, mas tenho familiares que assistem seguidamente à igreja. Ok. E por último, você tem interesse em estudar a Bíblia? Sim, eu gostaria. Inclusive, há pouco tempo, me deram uma Bíblia de presente de aniversário. Mas como eu não tenho muita ideia de como se estuda, eu não sei muito disso, eu até estava buscando alguém que me ensinasse e agora vejo que tem uma oportunidade. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi assim. O desejo de aprender mais sobre a Bíblia e entender melhor a situação do nosso país e do mundo foi o que motivou mim e a minha esposa, com 7 meses de gravidez, a aceitar os estudos bíblicos oferecidos por aquele jovem. Ao investigar os que eram mencionados nos estudos bíblicos, cada vez mais por temas como o sábado, o estado dos mortos, a segunda vinda de Cristo e o espírito de profecia. Não demorou muito para que eu tivesse o privilégio de ser a primeira pessoa a ser batizada na nova igreja de Rocha. O batismo da minha esposa aconteceria alguns anos mais tarde. Eu trabalhava num banco privado do Uruguai e minha rotina de trabalho terminava obrigatoriamente todos os dias à noite, depois de fechar a contabilidade do banco. Principalmente às sextas-feiras, último dia de trabalho da semana. Com licença? Pode entrar. Então, fui falar com o gerente da agência para pedir autorização especial para sair na hora do pôr do sol de sexta. É que, recentemente, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia e... Infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão entre o seu trabalho e a igreja. Saí daquele lugar com muita tristeza e preocupação, porque o meu filho estava para nascer. E se eu fosse despedido por justa causa, por não comparecer ao trabalho, como eu poderia manter a minha família? Temos que ser testemunhas aos nossos vizinhos na nossa casa, na escola e no trabalho. No sábado, enquanto estava na igreja, notei que o tema do sermão daquela manhã era exatamente sobre a guarda do dia santo. Parecia que Deus estava impressionando mais uma vez o meu coração para que se mantivesse firme nos princípios bíblicos. Como disse Deus lá no Éden. Talvez a igreja pudesse escrever uma carta e o pastor pudesse ir comigo ao banco. E assim foi. Se o senhor está vindo por um aumento de salário, vou avisando que eu já rejeitei 2 petições hoje. Não é por isso que eu vim. Eu vim por outro motivo. Eu trouxe uma carta assinada pelas autoridades da minha igreja que explica que eu tenho liberdade religiosa, que na verdade todos têm. E, no meu caso, estou solicitando que vocês me liberem no sábado, ou seja, que respeitem o meu dia de repouso do pôr do sol da sexta
ao pôr do sol de sábado. É essa a carta? Deixa eu ver. A carta solicitava o reconhecimento da liberdade religiosa. Eu não vejo impedimento para que você seja liberado, então vou assinar a carta. Hoje, depois de muitos anos, continuo desfrutando da minha liberdade religiosa. Amo a minha igreja e dou a minha vida por ela. Sempre colaboro com os departamentos e atualmente sou professor de escola sabatina e tesoureiro. Eu e minha família somos muito felizes por pertencer ao reino de Deus aqui na Terra. Apesar de surgir situações complicadas na nossa vida, ser fiel à palavra de Deus é sempre o melhor caminho. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver os céus a chover, bênção sem fim. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar pelos dízimos e ofertas? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti entregamos as nossas vidas e juntamente com elas, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Te devolvemos através dos dízimos e ofertas. Que esses dízimos e ofertas possam ser usados, ó Deus, para honrar o Teu santo nome e para levar a salvação para todas as pessoas que ainda não Te conhecem. Nos ajuda para que tenhamos sempre condições de trabalho, de fazermos a Tua vontade e entregarmos os Teus dízimos e ofertas, ó Pai, mediante a Tua vontade. Em nome de Jesus Te pedimos e já Te agradecemos por todas as bênçãos. Amém. Hoje é um dia especial, que é o dia do Quebrando o Silêncio. E antes que a nossa pregadora de hoje, que é a Lucy, venha trazer a mensagem deste sábado, nós vamos cantar, ficar de pé nesse momento, vamos cantar Quebrando o Silêncio. Quando a vida estiver confusa, cheia de dor e solidão, peça socorro, peça por ajuda, creia na salvação. Sempre haverá
solução. Quebre o silêncio, clame ao Senhor. Quebre o silêncio, peça amor. Não deixe a dor da opressão dominar. Saiba que Deus sempre pode ajudar. Quebre o silêncio da dor e viva feliz. Quando a vida estiver confusa, cheia de dor e solidão, peça socorro, peça por ajuda, creia na salvação. Sempre haverá outra mão amiga que encontrará a sua mão. Saiba que ainda existe amor na vida, sempre a solução. Quebre o silêncio, clame ao Senhor. Quebre o silêncio, peça amor. Não deixe a dor da opressão dominar. Saiba que Deus sempre pode ajudar. Quebre o silêncio da dor e viva feliz. Amém. Amém. Deixa eu chamar a nossa irmã aqui, Luci. Irmãos, podem ficar à vontade, pode sentar. Fique à vontade. Deixa eu apresentar aqui nossa mensageira, nossa pregadora dia de hoje. Irmã Luci, irmã dessa igreja, para quem não conhece, certo? E um detalhe, Luci. Quebrando o silêncio, Deise. Quem pode me dizer qual é esse projeto, né, que todo ano nós temos? O que é que significa? Quebrando o silêncio contra quê? Contra a violência. Contra a violência, contra a mulher, contra crianças, contra a criança, contra os idosos. Contra todos. Não é isso? Então, irmãos, primeiro entregue suas aflições a Deus. Você sabe de algum caso, coloque na mão de Deus, interceda por essa pessoa, mas não deixe de fazer a sua parte. Não se omita, não seja... Omissão também é pecado. Né? Somos, de certa forma, até coniventes com essa situação. Eu já quebrei o silêncio algumas vezes. Amém. Não vou dizer, né, porque é sigiloso. Amém. Quebrou também duas vezes. Também, né, Ilma? E se for preciso, eu quebrarei o silêncio quantas vezes for necessária. Amém. Né? A injustiça, a opressão contra qualquer pessoa é um crime, uma afronta contra Deus, né? Irmã, que Deus lhe use, viu? Amém. Meia horinha para a senhora. Igreja, que a paz, a graça e o perdão do nosso Senhor estejam em nossos corações hoje. Amém? Eu quero vir um amém forte. Amém? Eu agradeço a direção da igreja, agradeço aos anciões que nos deram, em nome da Laurinete, que é a diretora desse ministério, que nos deram a oportunidade de falar nesta manhã, mais uma vez, sobre o Quebrando o Silêncio. Nós falamos que o ano passado completou 20 anos que o Ministério da Mulher, ele vem sendo enfatizado com focos que acontecem dentro e fora da igreja. Não é porque somos igreja que não pode acontecer. Pode, somos humanos. Graças a Deus, nós não tivemos a nossa igreja nenhum caso. Amém? Mas lá fora está assim, ó, cheio de casos. Em nome da Laurinete, eu trago um abraço para toda a igreja. Amém? Ela disse que está morrendo de saudade da igreja, de dar um abraço. Acho que no momento não pode ainda vir, não é? E que a igreja aceite esse abraço como um carinho que ela tem por cada um de vocês. Amém? Mais uma vez eu agradeço à igreja pela oportunidade de ter nos dado esse dia, que é o dia do Quebrando o Silêncio, para podermos falar algo sobre o tema de hoje. E ontem eu tive o desprazer, de ouvir alguém que me entregou, antes de ontem, o sermonário, perguntar para mim, era um jovem: você não acredita que Deus fez o mal?
Eu lanço a pergunta para vocês hoje. Vocês acreditam que Deus criou o mal? Não. Deus não criou o mal. E o nosso texto, para a base, está uma história bem simples, mas também muito cheia de coisas pesadas. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Esse ainda não é o texto que eu vou falar a vocês de coisas pesadas. Em Gênesis 6, 13. Gênesis 6, 13. Nós não vamos ler agora, só um minutinho. Obrigada também a Wagner pela atenção. Ok, vamos orar? Querido e amado Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para falar aquilo que Tu nos tem pedido para falar à Tua igreja. Senhor, que nós não usemos palavras nossas, mas que sejamos usados por Ti. Somos vasos sujos, vasos quebrados, vasos cheios de defeitos, Senhor. Mas nós cremos no sangue de Jesus que nos purifica do nosso pecado. Nós cremos que podemos ser usados por Ti, Senhor. E nós estamos aqui para ser usados. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos capacita, porque nada somos sem Ti. Abençoe a igreja, que Teu Santo Espírito continue aqui e que mostre a cada coração tudo o que o Senhor quer que nós façamos em todos os dias da nossa vida, por Jesus. Amém. E diz assim, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de quê, gente? De toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. A gente lembra que naquela época o povo não estava nem aí, né? O povo fazia, acontecia. E estamos num tempo assim. Estamos num tempo em que filhos preparam a morte de pais, preparam a morte de mães. Estamos em tempos em que alguém vai para uma festa, vai armado, com a arma engatilhada, e dá para uma pessoa guardar, e de repente uma jovem que não tem nada a ver com aquilo ali é morta. Uma única filha, e não tem explicação, apenas a arma disparou. Esse é um tempo igual ao tempo de Noé. Vocês concordam comigo? Concordam? E Deus tem olhado para cada um de nós, para a terra, com muita misericórdia, com muita compaixão. Vivemos um mundo em que qualquer coisinha é motivo para uma briga, para um bate-boca, para um chute. Às vezes, do nada, tem um morador de rua ali dormindo e alguém acha de espancar. Vocês acham isso normal? Isso é normal, minha gente? Não é, irmãos, isso não é normal. E de onde veio tudo isso? A gente fala assim, veio do inimigo de nossas almas. Não é? Nós sempre falamos assim, veio do inimigo de nossas almas. Mas existe algo que a gente tem que pensar, tem que ver, analisar direitinho. Alguém fala assim, o homem é produto do meio. Mas concordam? Mais ou menos. Tem alguém dizendo mais ou menos. Eu digo que muitas coisas que a gente carrega é de como a gente está vivendo, do meio que a gente está vivendo. E o texto fala justamente disso. Muitos homens cresceram apanhando. Muitos homens cresceram sem carinho. E muitas mulheres também.
Muitos homens souberam o que é apanhar. E eles vão dar o que para a gente? Amor? Eles não conhecem isso. Amor. E só conhece o amor quem conhece a palavra de Deus. Amém? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Meu pai só sabia o que era apanhar e bater. Mas à medida que ele foi conhecendo a Jesus, as coisas foram mudando. Foram mudando. Por quê? Porque as pessoas só sabem o que é isso. Eu vou dar e vou bater. Porque é assim. Ó, filho, se alguém bater em você, você bate de volta. Não é assim? Geralmente os homens ensinam assim, tem que bater de volta. Tem que dar o troco. E lá, um texto que eu gosto muito, que eu estou pegada nele, é na história de Caim. Vocês lembram de Caim, né? Está na Bíblia, história de Caim. Nasceu primeiro quem? Quem nasceu primeiro? Caim ou Abel? Quem, igreja? Quem? Caim nasceu primeiro. Depois nasceu quem? Abel. A quem foi dado, geralmente quando o primeiro filho nasce, é dado a ele o quê? O direito de cuidar da casa, o direito de cuidar dos irmãos, o direito de tantas coisas, né? Dele tomar posse daquilo como pai. Não é verdade, igreja? E não ao segundo. Mas foi dado a Abel esse direito. E vocês acham que Caim gostou? Acham que Caim gostou? Ele não gostou. E o que acontece? Ele foi criando uma sensação dentro dele de insatisfação. Poxa, eu sou primogênito. Eu tinha direito a tudo. Então ele começou a fazer rebeldia. Não é assim quando a gente não gosta de uma coisa? Com nossos filhos, a gente diz não para eles, eles começam a fazer o contrário, a chamar a atenção. E Caim, Deus pede a Caim que dê aos dois, a Caim e a Abel, uma oferta. E Caim sabia, porque Deus falou para eles o plano dele. Deus nunca deixa ninguém sem saber de nada. Amém? Deus disse para os dois, mostrou, os pais ensinaram para os dois que o símbolo, a redenção, seria um cordeiro sem mácula. Não é isso, igreja? Que simbolizava quem? Quem? Cristo Jesus, que viria um dia morrer por nós. Mas o que fez Caim? Ao oferecer a oferta dele, o que foi que ele fez? Ele deu o quê? Um cordeiro bonitinho? Não, ele pegou as frutas dele, eram as melhores. E se nós atentarmos, eram as melhores frutas do pomar dele, da plantação dele. Ele tirou para oferecer a Deus. Mas era isso que Deus pedia? Não. Deus queria que eles se lembrassem sempre que havia salvação, que havia perdão para os seus pecados através daquele cordeiro que simbolizava Jesus que viria um dia nos salvar. Amém? Mas Caim fez o contrário. E ele não ficou satisfeito porque Deus não aceitou a oferta dele. Segundo Ellen White, lá em Patriarcas e Profetas, ela diz que os dois irmãos estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem. A irmã White que diz, na página 40, Patriarcas e Profetas, eles estavam cientes disso. E deveriam, porque aquele sacrifício era uma expressão de fé. Quando nós tomamos a Santa Ceia, é uma prova de fé. Eu creio que Jesus morreu por mim e que vai me salvar. Amém? É uma questão de fé. Por isso que muitas vezes alguém diz assim, pastor, eu não me preparei, eu não... Aí o pastor faz. Converse com Deus agora. Graças a Deus que Deus providenciou isso. Aí o que acontece?
Caim não quis mostrar que dependia de Deus. Já Abel abriu seu coração, fez o que Deus pediu, porque aquilo era uma prova de que ele sabia que dependia de Deus. A gente sabe que o sentimento cultivado, eu aprendi muito isso, viu, jovens? Eu aprendi aos pouquinhos. Aprendi com minhas amigas do Conjunto Esperança, aprendi com o Ministério da Mulher, aprendi com as pregações. Que a sementinha que a gente vai deixando no coração da gente, aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Eu tenho um problema com a Eliane, não vou a Eliane. Aí aquilo vai crescendo, eu vou vendo defeitos em Eliane, vai aumentando ao ponto de eu odiar Eliane. E foi isso que aconteceu com Caim. E é isso que acontece com muitos homens lá fora. Eu não digo dentro da igreja porque até agora eu não soube de nenhum caso. Aliás, soube de um só. Todos esses anos que eu estou no ministério, eu soube de um. Foi de um ancião que a mulher dele era muito tímida, muito calada na igreja, né? E as pessoas começaram a estranhar o comportamento dela porque era calada demais. Ela entrava, sentava, saía, não falava com ninguém, nada. Começaram a olhar o corpo dela, porque, gente, a igreja percebe, vocês pensam que não, mas tem gente na igreja, como o Vitor mesmo falou, que percebe as coisas e denuncia, como a Ilma falou, e denuncia. Não pense que a igreja é anônima, não está nem aí, está tudo certo, não está, a igreja está atenta a isso. Para isso que existe o programa, não é só para lá fora, é aqui dentro também. E uma irmã sentou junto dela e olhava o corpo dela, não achava nada. Aí um dia, não sei como, eu já soube essa história assim, foi rapidamente passada no nosso treinamento, alguém passa a mão na cabeça dela e percebe que a cabeça dela é cheia de calombinhos, hematomas, né? Pancadas. Aí chama ela lá fora da igreja e diz, irmã, por que deixa eu olhar a sua cabeça? Aí vai olhar a cabeça dela. A cabeça dela tinha muitos hematomas, eram muitos, porque ele batia na cabeça. E a igreja não fez nada? Fez sim. A igreja fez. A igreja tem que viver aquilo que ela prega. A igreja fez, chamou o ancião, conversou com ele, ele foi tomar as providências devidas com relação a ele. A igreja não se omitiu. Amém? Diga amém, a sua igreja é a minha igreja. Que se preocupa com o seu bem-estar. Como também existem homens que também são prejudicados. A gente não pode dizer que é só a mulher, a maioria é mulher. Caso de homem é mínimo, né? Mas a mulher é mais atacada. E eu dou glórias a Deus porque alguém conseguiu descobrir esse erro. É muito difícil, mas pode acontecer. E você não pode ficar calado. Omissão é pecado também. Bem, Caim matou Abel por uma razão que veio de dentro do coração. Aonde nasce o mal, gente? Dentro do nosso? A gente tem a mania de dizer que é Satanás, não é isso? É o inimigo de minha alma. É o inimigo de minha alma. Mas você permitiu plantar essa sementinha da raiva dentro do seu coração. E foi isso que Caim fez. Nesse vacilo dele, deixar a sementinha ali dentro, ele deixou que o egoísmo prevalecesse, ficou com a estima baixa, ele começou a se achar um nada. Não, o importante é o Abel, eu não sou importante para Deus. E começou a criar coisas que você vira um monstro, a coisa vira um monstro, não é verdade? Já pensaram nisso? Já perceberam quando a gente tem raiva de alguém, vira um monstro? A gente não vê aquela pessoa com carinho, a gente vê com um monstro. Aquela pessoa é horrível. E se der a oportunidade, a gente fala que aquela pessoa é um monstro. Irmãos, temos que ter cuidados. Muito cuidado. Se a gente não é normal você não bater com todo mundo. É normal você
ter uma indiferença normal. Você é humano, mas não é normal eu continuar com aquela indiferença dentro da igreja, amém? Nós vimos de um Deus maravilhoso, que para ele não existe Luci, não existe Henrique, existe todos, porque todos fazem parte do corpo de Cristo, amém? E ele perdeu o próprio valor. Caim não estava mais nem aí, porque achava que era abandonado mesmo, agora não quero mais saber, e matou. E o interessante é que Deus deu chance a Caim. Conversou com ele. Caim, o que aconteceu? O que você tem? Cadê seu irmão? Deus se preocupou com Caim. O que ele disse? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não é isso? Ele preferiu a conduta de dependência própria. Ele queria viver com seus próprios meios. E ele não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, como eu disse antes, produto do seu trabalho. Apresentou sua oferta como favor feito a Deus, pela qual esperava obter a aprovação divina. Deus não precisa de nosso favor. Deus não precisa. Nós é que precisamos do favor de Deus. E quando a gente sai fora, quem pega ônibus, quem vive na rua, vê tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. Absurdas. As pessoas estão sem controle. E depois dessa epidemia, aí é que ficou pior ainda. As pessoas estão sem controle. Você está certo, mas você tem que se achar errado para que o outro não lhe agrida, não lhe mata, não lhe fira. Sabe o que falta? Falta conhecimento de Deus. Falta deixar que Deus habite em nós. Ah, Luci, mas às vezes é assim meio, né? Tanto dos problemas. Tem. Eu sei que tem problemas demais. Demais. A nossa casa às vezes é tão cheia de problemas. E às vezes a gente esquece que Deus é maior do que todos os problemas. Amém? Às vezes eu lembro que houve uns casos aí e alguém comentando na televisão disse, olha, nós recebemos ligações de pessoas que diziam que o marido estava batendo na mulher, espancando ela, mas não foram socorrer. Vizinhos, prédios vizinhos. Aí você pode dizer, mas eu não posso me meter. Pode. Você pode. Depois que a pessoa morrer, não tem como. Mas antes você pode se envolver. Você pode chegar a denunciar, a fazer alguma coisa, chamar gente, a gritar. Não deixe, irmãos, nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam. E nós ficamos só olhando. Gente, é duro só olhar e ver que uma alma está indo embora, é menos uma alma. E o inimigo tem que saber que nós somos atuantes. Nós precisamos quebrar o silêncio, sim. Meu marido fala que eu sou muito metida. E ela diz que eu sou muito metida, né? Eu digo, eu não sou igual a você. Você fica calado, eu não consigo ficar. E eu estava lavando meus pratos, né? Lá na minha casinha, no primeiro andar, né? Meu paraíso. E eu ouvi uma voz, o tempo todo chorando, 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 chorando. E eu digo, não, eu vou descer, eu estou agoniada. E meu marido não vai. Eu digo, vou, eu não sei o que é, mas eu vou descer. Não é porque eu sou boa. Não, gente, não. Não sou. Eu desci. Quando eu desci, era uma vizinha minha que estava vomitando bastante. Isso tinha começado logo cedo. E incomodou muito, porque durou quase 2 horas. Quando eu cheguei perto dela, ela disse, pelo amor de Deus, Lucinha, me socorra. Ela estava discutindo com a nora. E estava tendo alguma coisa que eu não sabia o que era, eu não sabia que era um infarto. E ela disse, eu não estou bem, me leve para o hospital. Aí a nora disse, não vai levar não, enquanto o ex-esposo dela não vier.
Vou só dizer uma coisa a vocês. Ela faleceu praticamente nos meus braços. Isso me dói até hoje, porque muitos carros pararam para socorrer e eu não tive pulso para dizer, ela vai agora. Porque o ex-marido não estava nem mais aí para ela. E dói isso, irmãos. Dói saber que você se acovardou. É fácil? Não, não é fácil denunciar. Não é fácil você socorrer. Pois não, Ilma? Obrigada. Sim, sim. 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 Obrigada. Obrigada, irmão. Bem, o que podemos fazer para controlar essa violência? Como é que eu posso controlar essa violência? Gente, eu sou, sabe, quando eu me solto, eu acho engraçado que quando às vezes acontece alguma coisa assim, que na igreja tem alguém que me segura, eu acho engraçado que ele me abraça, sabe? Ele vem com um abraço, ele nem sabe que eu vou dizer isso. Não estava combinado, não. Mas a gente tem uma violência natural dentro da gente. E quando eu estou assim, agitada, sabe? Aí Henrique vem e me abraça. Não pode, Henrique, não pode. Ele me abraça até eu me acalmar. Eu lembro disso numa vigília, Henrique. Obrigada. Nós temos uma dependência natural, nós temos a violência natural da gente. Como eu posso modificar isso? Como? E esses dias eu me peguei dizendo para o meu esposo, filho, Jesus agiria assim? Jesus agiria dessa forma? Então eu pergunto, aonde nós podemos controlar a nossa violência? Em quem? Em Jesus. Olha, eu estava relendo a oração dele. Minha gente, não tem como não aceitar Jesus. E não aceita Jesus, não está pensando nem nele, não está sendo mais do que egoísta. Porque quando ele vai embora, ele diz assim, pai, eu vou, mas os que tu me destes vão ficar. Por favor, pai, cuida deles. Amém? Eu me arrepiei. Gente, é uma oração poderosa. Jesus se preocupa comigo e com você. Então, aonde eu posso melhorar a violência? Confiando em quem? Em Jesus. Somente nele. Somente olhando para ele, olhando como ele procedia. E o interessante é que a palavra diz que Jesus não ficava gritando com megafone. Naquela época nem megafone tinha, né? Mas ele falava de uma forma tal que atraía multidões. Amém? Amém? Então, como eu posso me controlar? Como eu posso ajudar outros a se controlarem? Levando eles até Jesus. Mostrando como Jesus agia. Não é como eu agiu, é como Jesus agia. Temos que sermos mais Jesus, falarmos mais de Jesus para as pessoas. E olha que as pessoas estranham, viu? Quando você fala de Jesus, alguém olha assim espantado, parece que nunca ouviu aquilo. Mas quando você fala do que acontece com você, que Jesus fez, as pessoas aceitam. Amém? Então, eu posso mudar essa violência através dos métodos de Jesus. É o que Ellen White diz. Ela diz, é unicamente pelos mestres de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem, pelas suas próprias obras, conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo um erro, o mesmo erro que Caim. Se não aceitarem o sangue purificador, acham-se sob condenação. É necessário mais de Cristo em minha vida. É o último tópico que eu vou ler para que a gente vai conversar.
Existe muitos psicólogos, muitos filósofos que acreditam que a humanidade vai se evoluindo, vai evoluindo. Vai melhorando com o tempo. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Não. A humanidade, ela não vai melhorar. Ela não vai evoluir para melhor. A tendência é evoluir para pior. A humanidade não pode fazer isso sozinha. Ela tem que fazer isso com Cristo. Amém? Sem Cristo a gente não consegue nada. Sem Cristo nós não obtemos vitórias em nada. Se temos uma casa boa, se temos um carro todo. Não pense você que não teve bênção. Teve bênçãos divinas na sua vida. Amém? Se também não tem carro, tem bênçãos de vida. Você está vivo, já é uma bênção. Infelizmente, esse ano nós vamos ter passeata, nós vamos ter orações. Eu vou pedir a cada um de vocês hoje à tarde, ore por essas mulheres que estão sendo agredidas aí fora, por mulheres que estão sendo usadas. Ore por você mesma, para que seu lar seja edificado cada vez mais. E quando Deus perguntou a Caim sobre o irmão, que ele disse, por acaso sou eu, tutor do meu irmão? Né? Foi aí, depois disso que aconteceu, foi aí que aconteceu o primeiro homicídio, a primeira violência na face da terra. A primeira violência foi essa. Deus não criou. Caim deixou crescer dentro dele tudo que ele tinha. A raiva por não ter sido primogênito foi aumentando, a inveja, o ciúme, que chegou a culminar na morte de Abel. Todos nós temos um enorme potencial para produzir violência. Todos nós temos. A fábrica produtora de violência está dentro de cada um de nós. Mas a chave para encerrar, fechar essa violência, está em Jesus. Amém? A igreja deve ser uma comunidade de paz. E essa paz deve ser levada para todos aqueles que agem com violência em seu lar. Será que vamos notar essas pessoas? Será que vamos poder ajudar essas pessoas a não se aproximarem da borda do penhasco? A polícia, ela não pode vigiar cada um. Mas Jesus nos chama para amenizar as feridas e curar as feridas onde pessoas são rejeitadas e abusadas por outros. Jesus nos chama para isso. Então, nesse dia, esse é o convite de Jesus. Ajude a curar uma ferida. Ajude alguém que foi maltratada. Diga a ela que ela tem alguém. Um homem que veio aqui e deu um valor grandiosíssimo para ela. Que é um Deus, Jesus Cristo. E nessa manhã nós possamos nos lembrar disso, possamos sermos fiéis a Deus naquilo que Ele pede de nós, e sejamos compreensivos, amorosos com todos. Porque violência não é só pegar uma faca, não é só dar um tiro, violência também nas palavras. Temos que ter cuidado. Nós matamos alguém com palavras. Então, que nesta manhã, a história de Caim e de Abel lembre a nós que a violência começa aqui no meu coração. E não vamos colocar a culpa no inimigo da nossa alma. Começa aqui. E eu tenho que tratá-la com Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Que Deus os abençoe, que Ele seja louvado e engrandecido por esse ministério que é tão maravilhoso, porque sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigada, igreja, que Deus abençoe. Vamos cantar Quebrando o Silêncio novamente. Vamos ficar de pé? Quando a vida estiver confusa, cheia de dor e solidão,
ajuda, ceia na salvação. Sempre haverá outra mão amiga que encontrará a sua mão. Saiba que ainda existe amor na vida, sempre há solução. Quebre o silêncio, clame ao Senhor. Quebre o silêncio, peça amor. Não deixe a dor da opressão dominar. Saiba que Deus sempre pode ajudar. Quebre o silêncio da dor e viva feliz. Quando a vida estiver confusa, cheia de dor e solidão, peça socorro, peça por ajuda, creia na salvação. Sempre haverá outra mão amiga que encontrará a tua mão. Saiba que ainda existe amor na vida, sempre há solução. Quebre o silêncio, clame ao Senhor. Quebre o silêncio, peça amor. Não deixe a dor da opressão dominar. Saiba que Deus sempre pode ajudar. Quebre o silêncio da dor e viva feliz. Amém. Obrigada, Senhor amado, porque o Senhor providencia tudo que nos é necessário. Obrigada pela tua igreja, obrigada pela direção da mesma. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue orientando e que o seu Santo Espírito sempre esteja com cada um deles, com cada um de nós. Todos nós precisamos do teu Santo Espírito, Senhor, para nos elevar, para nos apoiar, para nos guiar, nos direcionar até ti, Senhor. Eu sei que o nosso amado Jesus está junto de ti, mas ele não nos deixou órfão. Nós temos o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Abençoe esse mundo, Senhor, com a nossa ajuda, nos ajuda para que possamos ajudar outros, Senhor, a quebrar o silêncio, a libertar mulheres, a libertar crianças, idosos, Senhor, que estão sendo usados, que estão sendo massacrados. Por Jesus, Senhor, nos capacita para que tenhamos coragem, não de criar confusões, mas de ajudar pessoas que não têm mais domínio, que não se dominam, que são guiados por outros que maltratam tanto eles, atrás de um salário que eles ganham. Ajuda essas mulheres. Estão sendo tantas que foram mortas já, mas que o Senhor pode nos ajudar a livrá-las e mostrar que elas têm um Salvador, que é o Jesus Cristo. Abençoe tua igreja. Obrigada, Senhor, por tudo. Dai-nos paz e que cada um saia daqui certo de que o Senhor está com cada um, que o seu Espírito Santo está com cada um que aqui está, e que nós não podemos ter medo de nada, porque somos seus filhos. Muito obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados, porque nós confiamos, nós cremos em Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Sintam-se abraçadas, muito abraçados, porque nós amamos cada um de vocês. Irmãos, obrigado a todos, viu? A presença de vocês é muito importante, foi bom lhe ver aqui. Que amanhã a gente possa estar aqui, né? Às 19 horas, não é isso, Carlos Henrique? 19 horas.
Amanhã às 19, me refresca a memória que a memória não tá boa. Amanhã às 19 horas nós temos também um encontro aqui, tá certo? Você é sempre bem-vindo. No próximo sábado também, mesmo horário. Vamos para casa agora pegar aquele feijãozinho. Sábado é de 9 às 11. Aos domingos, das 19 às 20. Não é isso? Ok? Deus abençoe a todos. E vamos continuar em oração. E vamos quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio.